Boa noite, aqui estamos com o toque do dia, mais uma vez, procurando anunciar a palavra de Deus de uma maneira clara, simples, que possa realmente alcançar os seus corações. Muitas coisas podem impedir o nosso ouvido, de ouvir, tanta coisa no mundo que vivemos hoje, tanta coisa entre nós e a palavra de Deus, que realmente o caminho vai ficando mais estreito, Se já era estreito há 2000 anos atrás, o caminho, cada dia que passa, se torna mais estreito, Pelas coisas que estão entre nós e Deus, Tem muito mais coisas, muitas mais opções, Então tudo isso faz com que o caminho fique mais estreito, mais difícil de nós encontrarmos com que Deus quer falar com nós, Todos querem, desejam saber o que Deus quer para a nossa vida. Acho que é um desejo comum nos corações. Então hoje estamos aqui com o Toque do Dia. Convidado sou eu, Marcos da Silva Campos, missionário aqui na fronteira da Bolívia, aqui da Igreja Neotestamentária, que trabalha com os irmãos ali na Bolívia, em Porto Soares. E hoje eu fui escolhido, para trazer a palavra de Deus do Toque do Dia desta quinta-feira. E o tema é dentro do tempo, Dentro do tempo. Eu gosto muito dessa passagem de Lucas, que ele dá o contexto quando Jesus começou o seu ministério, Quando realmente João Batista começou o seu ministério, em Lucas 3, de 1 a 6, Lucas, capítulo 3, de 1 a 6, relata exatamente como estava o Israel, Jerusalém, quando Jesus chegou, como o mundo estava, Temos Grécia com suas filosofias, com seus filósofos, Roma com seu império, com os Césares, os César, a política, com todo o seu senado, sendo esse grande império que foi crescendo, Depois do grande Alexandre surgiu o Império Romano, E Israel estava subjugado a esse império romano. E realmente, nesta situação, neste contexto, João Batista começou o seu ministério, Dentro desse tempo, que vamos ler essa passagem de Lucas, que mostra como Lucas é minucioso, Ele é detalhista, e ele diz todo o contexto que se encontrava naqueles dias. Diz o seguinte em Lucas 3, de 1 a 6. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente das Judeias, Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Etureia e da província de Tracônides, Elisânia tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes,
veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E diz que percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então vemos aqui que Lucas coloca todo o contexto, né? Quem era o governo da época? Existia um governo, havia um império, havia um César, havia governadores sobre uma região, sobre outra região. Existia sumo sacerdote, né? Primeiro tinha sido Anás, e agora na época de Jesus de João Batista, estava Caifás, sumo sacerdote, que ministrava ali no templo. Diz que neste contexto, nessa situação, a palavra chegou a João Batista. Nós vivemos também num tempo que não é muito diferente, né? Nós temos os governos, né? Os países, né? Com seus governos funcionando normalmente, enquanto o evangelho é pregado, é anunciado. Então, na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, o mundo também estava agitado. Diz que Jerusalém era como uma panela de pressão. E o tempo que nós vivemos hoje não é diferente. Vivemos com uma multidão de governos, de políticos, uma multidão de religiões. E no tempo de Jesus, também, ali em Jerusalém, uma cidade pequena, mas havia um mundo de religiões. Diz que havia ali os fariseus, que eles guardavam a lei, mas fora a lei de Moisés, tinha mais de 600 mandamentos para se observar. Como era complicado ser um fariseu, seguir todas as regras, que eles colocavam esse peso sobre aqueles que estavam dentro dessa seita que era o fariseu, eram exigentes. E diz que havia os saduceus também, que era a parte da elite do governo ali de Israel, os que tinha o poder aquisitivo mais alto, que estava no governo, ali junto ao Sinédrio. Havia os herodianos, que eram realmente políticos, que faziam o elo entre o povo de Israel e o governo romanos. Eram herodianos. Tinha os grupos de essênios que não se misturavam, ficavam isolados, muitas vezes no deserto. Tinha os zelotes, que estavam nas montanhas da Galileia, que era revolucionário, que
realmente era um revolucionário contra Roma, sempre com suas revoluções. E fala também do sacerdote Anás e Caifás. Então havia um mundo religioso. E Jesus chegou nesse tempo, nesse período. E hoje, estamos esperando a segunda vinda de Jesus Cristo, e o mundo não está muito diferente daqueles dias. Com os governos, com as religiões, cada um tirando para o seu lado, cada um com suas doutrinas, fazendo muitas vezes um mundo de negócio com as religiões, política, com as coisas espirituais. Então nós vivemos num mundo hoje que há milhões de seitas, de religiões. E Jesus querendo falar, Jesus querendo encontrar as pessoas. E diz que João Batista, era aquela voz que clamava no deserto. E diz que Isaías já profetizou a vinda de João Batista, como se fosse o Elias, que veio profetizando, preparando o caminho de Jesus Cristo, endireitando o que era torto, aplainando, para que Jesus Cristo realmente começasse o seu ministério naqueles dias. Então, antes da vinda de Jesus, o caminho foi preparado, a terra foi movida, os caminhos foram preparados para que o Senhor Jesus Cristo realmente pudesse caminhar e trazer, estabelecer o seu reino. E hoje, será que Deus vai atuar diferente na segunda vinda? Será que também Deus não vai fazer com que se prepara o caminho do Senhor Jesus Cristo? Movendo os corações, aplainando aqueles montes, endireitando o caminho para que o Senhor Jesus Cristo realmente estabeleça e completa a obra do seu reino. Estamos esperando o milênio. Estamos esperando que realmente a igreja seja arrebatada para essa vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, a palavra tem que ser pregada como João Batista pregou. Preparar o caminho. Mover a terra. Mover os corações. Quebrantar os corações. Para que realmente nós podemos ter ouvido para ouvir. Tirar um coração de pedra para colocar um coração de carne. Essa é a obra do Evangelho. Quando menos o esperou, Jesus chegou. Encontrou André e disse: achamos aquele que Moisés estava anunciando. Então, nós também hoje temos que achar a Jesus Cristo, encontrar com Jesus Cristo, porque Ele está se movendo, através da sua palavra, através do Espírito Santo, e nós temos que ser encontrados, não somente como igreja, mas como pessoas particulares, um relacionamento pessoal com Deus, para realmente marcarmos esse encontro, para realmente desejar esse batismo de arrependimento, que era
o batismo de João Batista. Não era doutrinas, não era regras. O que ele pedia era coração arrependido, arrependimento, um verdadeiro arrependimento, confissões de pecado. Então, João Batista batizava aquelas pessoas, não estabelecia regras e não colocava tampouco uma lista de obrigações, como tinham os fariseus, saduceus, mas simplesmente pedia um coração arrependido. Um coração arrependido, um coração realmente que estava querendo estar dentro da vontade de Deus. Não era regras, não era tradição, não era costumes, era somente um coração arrependido. E diz que João Batista batizava no Jordão, toda aquela região do Jordão. João Batista anunciava o evangelho, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E será que nós também não devemos fazer a mesma coisa hoje? Anunciar esse evangelho de arrependimento? Porque se não existe arrependimento, não há perdão de pecado, não há salvação, não há conversão. Se não existir antes um arrependimento, para que realmente aconteça o fruto do Espírito, e realmente nós podemos nos aplainar, arrumar, e o que estava torto, deixar reto. Então a obra se torna impossível, se não for uma obra genuína do Espírito Santo em nós primeiro. E nós que dizemos que somos crentes, que estamos nas igrejas, que participemos das reuniões, somos fiéis em estar presentes nas reuniões, mas estamos realmente um coração arrependido dos nossos pecados? Ou estamos tudo muito, mecânico, com muita religiosidade? Então, João Batista anunciava esse arrependimento, e hoje é momento de nós anunciarmos também esse arrependimento para preparar a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, para ele realmente estabelecer o seu reino, o seu milênio, nos arrebatar da nossa velha maneira de viver. A igreja tem que crescer. A igreja, o apóstolo Paulo fala que tem que ter a mente e a estatura de Cristo. Tem que ocorrer essa obra. Temos que desejar crescer em relacionamento, em amor. Temos o capítulo 13 de 1 Coríntios que fala, que adianta termos dons e muita atividade, muitas obras, se não provocamos o amor em nós. Onde o amor que falou a igreja de Éfeso, Vocês realmente conhecem os verdadeiros apóstolos, mas eu tenho contra ti que esqueceste o quê? O primeiro amor. É voltar, esse desejo de amar, e esse amor, é impossível nós amarmos se o Espírito Santo não estiver em nós, se a obra do Espírito Santo não estiver sendo feita em nós, porque só podemos transmitir o amor de Jesus Cristo, porque nós por nós mesmos não temos esse amor, mas em Cristo,
Quando o Espírito Santo faz a obra em nós, nós podemos aprender a amar. Não existe uma fórmula, mas existe a obra do Espírito Santo. É através de confissão de pecado, é através de um relacionamento estreito com o Senhor Jesus Cristo, através da palavra, uma comunhão, buscando, acercando cada dia mais ao Senhor. João Batista falou, é necessário que eu diminua e que Cristo cresça. O apóstolo Paulo falou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora. Então, é somente para nós fazermos uma verdadeira obra do Senhor, realmente Cristo tem que crescer em nós. Tem que tomar forma em nós. Cristo tem que termos a estatura de Cristo. Então, realmente, vamos fazer a diferença. Realmente, vamos preparar o caminho para a segunda vida de Cristo. Porque se a igreja não estiver preparada, se o corpo de Cristo não estiver preparado, a cabeça, né, que é Cristo, não vai encaixar nessa igreja, nesse corpo. A igreja de Cristo, a igreja universal de Cristo. Ela tem que ter a estatura da cabeça. Então tem que haver crescimento. O que estava torto tem que ser endireitado. A terra tem que ser movida. Deus tem que trabalhar de tal maneira que nesses dias eu acho que aproximando a sua vinda, ele vai mover os corações das nações, do seu povo, da sua igreja. E realmente tem que haver um despertamento de arrependimento, como houve ali, como João Batista pregava, esse verdadeiro arrependimento. E toda a carne, né, termina esse Lucas 3:6, e diz que e toda a carne verá a salvação de Deus. Então as pessoas vão palpar, né, essa salvação, ela vai ser real. Então, não é teoria, né? É vida. Então, Jesus Cristo, ele volta dentro do tempo, dentro do espaço, dentro do tempo, né? Como ele veio a primeira vez, ele virá a segunda vez, né? Como Moisés veio fazendo o êxodo ali do Egito até a terra prometida, a igreja também tem que esperar a segunda vinda de Jesus Cristo, nascendo em nosso meio, em nossa mente, em nossos corações, chegando, né, de uma maneira especial, que todos os olhos verão, no abrir e fechar de olhos. Acontecerá o arrebatamento, acontecerá milagres. E porque o inimigo, o anticristo, quer chegar com um outro evangelho. E o evangelho de Jesus Cristo é simplicidade, é de arrependimento. Se não haver arrependimento, se não há confissão de pecado, não há salvação. Então não vamos nos iludir com um evangelho fácil, com um caminho largo. Esse caminho é estreito, nunca deixou de ser estreito, a porta continua sendo estreita, o caminho continua sendo estreito. E realmente tem que haver um verdadeiro arrependimento nos corações para que Deus possa continuar com sua obra e acontecer a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Esta era a palavra dentro do tempo. Jesus dentro do tempo, dentro do seu espaço, dentro da sua história, dentro do seu contexto. Jesus Cristo tem que estar reinando. O Pai Nosso, venha o seu reino, dentro do tempo, dentro do espaço. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer, é o que Deus vai fazer
não vai fazer uma coisa distante, longe da nossa realidade, mas dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, como ele veio a primeira vez. Só que ele não vem mais como um cordeiro, ele vem como leão da tribo de Judá, né? Para estabelecer o seu governo. É o que esperamos e realmente é a resposta para os nossos dias. Tá bem? Esse é o toque do dia dessa quinta-feira e deixamos essa palavra e que cada um possa pensar aonde está realmente, né? E que realmente haja uma verdadeira conversão, como João Batista pregava nos seus dias, tá bom? Esse é o toque do dia dessa quinta-feira. Que Deus abençoe. E na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo servo do Senhor para trazer a palavra. Deus abençoe a todos, a Maurício, João Ferreira, a Valderez, a nosso irmão Miguel, lá de Uruguai, a todos que estão alcançando, ouvindo a palavra de Deus, que está aqui nessa live, e aqueles que vão ouvir ainda essa mensagem. Bem, terminamos aqui. Deus abençoe e Deus seja com todos. Amém?